E aí, pessoal, tudo bom? Meu nome é Diogo Neto e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre vilões, né? Por que que nossas histórias, né, têm vilões? Por que que a gente colocamos personagens que são maus, né, para poder enfrentar, né, os personagens que a gente considera bons, né? O nosso protagonista, que é aquele cara que é o mocinho, que é o herói. Né? Por que que a gente coloca vilões na nossa história? Né? Vamos discutir um pouquinho sobre isso também, conversar um pouco do que seria um bom vilão também, tá certo? Do que eu penso e do que, na maioria, que a gente tá vendo hoje em dia também sobre esses personagens que, na minha opinião, são muito interessantes, tá? De se ver e são personagens que tem muito a ser explorado, tá certo? Meio que os vilões conquistam a gente às vezes mais do que os protagonistas, tá? Isso não deveria acontecer, mas é algo que tem acontecido algumas vezes, tá? Em alguns filmes, algumas séries, você às vezes acha o vilão bem interessante, tá certo? Mas é isso, né? Bora pro vídeo? Aí pra gente iniciar o vídeo, eu vou pedir que você deixe o like, se inscreve no canal, tá certo? Deixa um comentário, tá bom? Fica até o final do vídeo, vai ter várias dicas aqui. No final tem uma dica boa também, que a gente falar um pouquinho sobre os vilões também serem humanos, né? A gente explanar um pouquinho sobre, tá bom? Então, deixa aquele like, deixa o comentário e se inscreve, tá certo? E pra gente começar, a gente poderia falar sobre o que é, né, um vilão. Dentro de roteiro, né, estudando roteiro, lendo alguns livros, eu aprendi que o vilão, ele é a força contrária que vai contra o seu protagonista, entendeu? O seu protagonista, para poder ser, né, o principal, para poder ser ali o centro da história, ele precisam de coisas e de pessoas, né, que vão contra ele, entendeu? Para que ele faça alguma coisa e assim ele se torne, né, um protagonista. Então, quando, por exemplo, quando você tem uma luta, né, para explicar, então você às vezes tem o seu vilão mais forte, né, poderoso, superior, e você tem às vezes o seu protagonista mais fraco e inferior. E ele precisa vencer aquele obstáculo, né, que é maior do que ele. Ou seja, ele precisa fazer alguma coisa. O vilão vem para que ele possa, para que ele tente fazer alguma coisa, entendeu? Porque se ele não faz nada, né, ele não é um protagonista, ele não é ninguém dentro da sua história, tá certo? Essas dicas são, de novo, do Raoni Max, tá bom? Vou tentar deixar um link com um vídeo dele ou algo do tipo. Eu gosto muito do trabalho do Raoni Max, aprendi muita coisa de roteiro com ele, tá? De histórias com ele, de personagens também, e eu indico 100%, tá certo? É um conteúdo muito, muito bom mesmo. O vilão, ele precisa existir dentro da sua história. Mesmo que você pense em fazer uma história sem um vilão, as coisas que estão dentro da sua história vão acabar se tornando o vilão pela visão do público. Entende? Porque não pode faltar uma força contrária ao seu personagem, tá certo? Porque senão ele vai ser só como é que eu posso dizer? Personagem sem motivação, entendeu? Personagem sem importância dentro da história, tá certo? Seria só uma participação do seu protagonista dentro da sua história, tá? Seja quadrinho, seja livro, seja filme, tá certo? Ele vai ser só alguém participando, tá certo? Então você precisa criar forças que são contrárias a ele, tá? E essas forças não precisam necessariamente, né, serem pessoas, né? Quando eu falo pessoas, englobe robôs, englobe seres de outro planeta, pessoas no sentido geral, tá certo? Da coisa, seres vivos que são inteligentes no sentido total, entendeu? Não precisam ser necessariamente, entendeu? Esse tipo de personagem. Você pode simplesmente colocar uma chuva sendo o vilão, tá bom? Isso que é a força contrária ao seu personagem, entendeu? Você pode colocar o carro dele, entendeu? Quebrando a todo momento, pode ser o vilão da história, aí já cabe uma comédia, entendeu? Que com certeza você já deve ter visto, tá? Não precisa ser aquele estereótipo que a gente sempre vê por aí nos filmes, nas histórias em geral, tá certo? Pode ser sim algo totalmente diferente, algo simples do dia a dia que acaba se tornando um vilão dentro da história, que acaba se tornando uma força quase que sobrenatural que é contrária ao seu personagem. Mas a partir do momento ali que o seu leitor, o seu telespectador começar a ver, né, aquela história, começar a identificar o que é que está acontecendo, ele vai
às vezes até se identificar mais com aquele vilão, tá certo? Com a história daquele personagem, com o que tá acontecendo, com o que ele tá passando, tá? Então, quando você estiver criando a sua história, saiba ver que o seu vilão não precisa ser necessariamente uma pessoa, tá certo? Um ser inteligente, ele pode ser muito bem um objeto, entendeu? Do dia a dia e, consequentemente, ser muito interessante, tá certo? E muitas vezes também o seu vilão pode ser o seu próprio protagonista, né? Por assim dizer, podem ser coisas que ele não consegue fazer, faz com que ele tenha um conflito interno. E esse conflito interno entre ele e ele mesmo acaba que você tem um vilão e um herói, entendeu? Por quê? Porque você tem forças que são contrárias ao seu protagonista, sabe? Eu já vi isso em alguns quadrinhos de heróis também, tá? Onde os poderes de um super-herói eram o vilão, entendeu? Por exemplo. Tá? Espero que eu não esteja misturando as coisas, mas eu acho que eu já vi em algum lugar, se não me engano, era uma história do Superman, tá? Em que os poderes deles que estavam sendo o vilão na história, tá certo? E é bem interessante, porque meio que os poderes eram para resolver, né? E, no entanto, eles estavam sendo o vilão, né? Isso é bem, bem legal, bem interessante, tá certo? Eu acho que o Homem-Aranha também tem muito isso do superpoder ser o próprio vilão do herói, entendeu? E meio que, além do vilão que a gente já conhece, ele tem ele mesmo como inimigo, sabe? Nós mesmos somos nossos próprios inimigos. É mais ou menos uma das mensagens, eu acho que o Homem-Aranha, né, queria passar. E quando você aprofunda, né, e aí você entende o que é essa força contrária, você consegue colocar ela dentro da história de diversas formas e aí criar verdadeiros mundos, tá? Dentro de um único personagem, e isso pra mim é muito legal, tá certo? É bem interessante. Por isso que histórias precisam de vilões, precisam de forças contrárias, tá? Ao seu personagem, tá? E também, que é algo que tá até em alta hoje em dia, é que os seus vilões, eles não precisam ser totalmente maus, entendeu? Assim como o seu protagonista não precisa ser totalmente bom, tá certo? Eles só precisam ser humanos, tá certo? Quando você cria, e é uma coisa que eu vi, tá sendo feita em alguns animes, em alguns filmes, é que os vilões estão mais humanos, né? Você hoje em dia consegue ver pessoas reais, né, sendo vilões e não só fazendo coisas por maldade, né? Como é o caso do Madara, do Naruto também, que era um cara que queria trazer a paz para o mundo, né? Através de colocando, né, todo mundo em um sonho infinito, né, porque aí ele disse que era a única forma que ele acharia de existir paz nesse mundo. Isso é bem interessante, entendeu? Bem legal de ver, porque mostra a profundidade, né, a humanidade, né, por assim dizer, do personagem, né, do vilão em si, né? E isso mostra também que você pode criar, né? Você pode não só criar vilões do mal, mas criar pessoas com motivações, tá certo? Eu acho que isso, quando eu percebi isso, entendeu? Eu vi que foi uma grande virada de chave, tá ligado? Na hora de você criar vilões, tá certo? Porque quando você cria ele como sendo um humano, como sendo uma pessoa real, entendeu? Automaticamente outras pessoas vão se identificar e vão aprender com aquele personagem, entendeu? Aprender coisas boas, né? Não é que ele é um vilão que ele não possa ensinar algo bom, tá certo? Assim como tem também alguns protagonistas que eles têm sim uma certa maldade, têm sim uma certa fúria, entendeu? E é bem interessante também, que você coloca no personagem e faz com que ele tenha defeitos e que ele seja uma pessoa, entendeu? Uma pessoa que automaticamente quando você olha pra ela, você meio que se identifica também. Entendeu? Será se você, passando pelo que aquele vilão tá passando, não faria a mesma coisa? Entende? Então, criem histórias reais, criem histórias com pessoas de verdade, entendeu? E também peguem a dicasinha de colocar coisas que não são necessariamente pessoas, né? Que não são seres inteligentes, para que sejam o seu vilão, entendeu? Uma chuva, por exemplo, pode ser um vilão, tá certo? Um exemplo bem legal de vilão, que se eu não me engano é no filme 2012, A Profecia, né? Que era sobre Apocalipse, onde não existe um vilão, uma pessoa inteligente, mas sim catástrofes uma atrás da outra, entendeu? O vilão são as catástrofes, entendeu?
o vilão é o fim dos tempos. Então, entende como você pode escolher, tá ligado? Qual vai ser o seu vilão, tá bom? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É mais um temazinho que eu gosto bastante. Desse tema sobre vilões, sobre personagens, pra você conseguir, né, dar vida a esses personagens, deixar eles mais interessantes, né, por assim dizer, através de coisas que são simples, que estão ali nas histórias, mas que às vezes a gente não consegue perceber. Tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam, tá certo? Deem like, compartilhem o vídeo e deixem comentários aqui também, tá certo? Pra você aí que cria histórias ou não, de vilões interessantes ou de coisas que você pensou pra colocar no seu vilão. Tá certo, pessoal? Mas é isso. Obrigadão. Até a próxima. Valeu!